por mais uma oportunidade de estar na sua casa nesta noite, adorando, engrandecendo o seu santo e bendito nome. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por ter sido tão generoso conosco, né? Independente das circunstâncias, independente das situações, Ele nos ama. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos ser bem breve nesta noite e o texto sagrado que nós lemos hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós lemos a partir do verso 14 e eu vou ler novamente. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, a segunda carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, ela é a carta de Paulo mais pessoal. É a carta que Paulo mais escreve sobre si, com detalhes que ele não conta em outra parte, em outra carta para determinada igreja. Nesta carta, ele traz algumas doutrinas, inclusive essa doutrina da reconciliação, que é a que nós lemos nesta noite. Mas Paulo, ele faz menção de algumas coisas que aconteceram na sua vida que ele não relata em nenhum outro lugar. Por exemplo, é nesta carta que Paulo vai falar do momento em que ele foi levado até o terceiro céu. Em nenhum outro lugar ele comenta sobre isso. É nesta carta também que Paulo fala sobre o espinho na carne que ele tinha. É nessa carta também que Paulo ele vai falar sobre as 5 quarentenas de açoite menos um que ele levou quando estava em Éfeso, possivelmente. É nesta carta também que ele vai falar sobre quando foi fustigado com vara pelos romanos, e talvez por estas chicotadas que Paulo levou e ser fustigado por varas, Paulo lá escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que no seu corpo ele trazia as marcas de Cristo. É nesta carta que ele traz todo esse contexto. E tem uma situação específica nesta carta. Paulo está escrevendo a Corinto, porque a igreja de Corinto ele estava distante, e a igreja de Corinto ela estava sendo bombardeada por falsos ensinadores, falsos apóstolos, que diziam que Paulo não era um apóstolo sério, que diziam que Paulo era maluco, louco, que a mensagem que Paulo pregava não fazia sentido. E agora Paulo escreve essa carta para defender o seu ministério. Ele escreve à igreja de Corinto para defender o seu ministério. E o texto que nós lemos nesta noite, ele vai começar no verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. E eu acho isso tão impressionante, e isso impacta muito forte na minha vida. O amor de Cristo, ele nos constrange de tal modo que nos faz ter uma vida nova. Esses 4 versículos que nós lemos hoje, ele traz um grande amor que gera uma nova vida. Uma nova vida. E essa concepção de nova vida, ela é bem problemática. Tanto é que Nicodemos, ao encontrar Jesus, ele questiona se era necessário ele voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo. Porque na concepção humana, nova vida só é gerada quando tem um nascimento biológico. Mas essa nova vida, ela vai muito além do conceito humano. Quando nós encontramos este amor, quando nós entendemos o amor de Deus, nós
naturalmente somos transformados e levar a praticar aquilo que só alguém que tem uma nova vida pratica. E é dentro desse contexto de um grande amor que eu gostaria de falar nesta noite. Eu gostaria de falar sobre tentar entender este grande amor que nos alcançou. E por que esse amor nos constrange de tal modo? Porque algumas perguntas podem vir à nossa mente. Que tamanho é este amor? Por que este amor é tão imensurável? Porque nós não conseguimos medir este amor, a forma deste amor. Mas, dando uma lida na Bíblia Sagrada e procurando alguns textos que a gente pudesse assemelhar ou tirar uma semelhança deste amor, a forma como este amor nos alcançou. Eu encontrei alguns textos que traz semelhanças que a gente pode levar a entender o amor de Cristo por nós. E a primeira semelhança que eu quero trazer nesta noite está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 40. Eu gostaria que você lesse comigo nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 7 e verso 40. E respondendo, Jesus disse-lhe a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que a mais ele perdoou. E ele disse: julgastes bem. A primeira semelhança do amor de Cristo por nós é o amor de um credor que perdoou a nossa dívida. Um credor que perdoou a dívida que a gente não poderia pagar. A prata e o ouro do mundo todo não poderia pagar a minha e a sua dívida. Talvez na sua cabeça, nesta noite, você deva estar pensando: mas eu não estou no Serasa, muito menos no SPC. Eu não devo a ninguém e o dinheiro que eu tenho na conta dá para pagar quem eu devo e quem pensa que eu devo. Mas você era devedor. Você é devedor. Mas este amor de Jesus, é o amor de um credor que perdoa todas as nossas dívidas. Este episódio que eu acabei de ler aqui é Simão, um fariseu, e os fariseus era alguém que praticava e tinha a tradição judaica muito arraigada à sua cultura. Eles se achavam muito superiores aos demais. Eles tinham a concepção de que, porque eles cumpriam a lei rigorosamente, eles eram melhor do que aqueles que estavam perto deles e que porventura não cumpriam a lei. E neste episódio, Jesus vai à casa deste fariseu. E Jesus, entrando na casa do fariseu, estava sentado na sua mesa, e entrou uma mulher pecadora. E a mulher pecadora entrou de forma sorrateira, escondida, e ela foi por trás e ficou aos pés de Jesus. E ela, estando aos pés de Jesus, ela começou a derramar unguento e lágrimas. Ela misturava a sua adoração com as suas lágrimas e unguento, e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E Simão começou a conjecturar na sua mente: se este Jesus fosse verdadeiramente profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. E Jesus, conhecendo a intenção do coração, porque ele conhece o coração de todos, ele respondeu a Simão, não a necessidade que a mulher estava precisando, porque a mulher já sabia que tinha sido perdoada no momento que ela se entrega na adoração aos pés de Jesus. Mas ele mostra a Simão que alguém tendo uma dívida muito grande, ao ser perdoado, ele entrega tudo que ele pode e o que não pode nos pés de Jesus.
Aquela mulher estava ali entregando suas lágrimas, entregando o seu coração aos pés de Jesus, porque ela tinha sido amada, ela tinha sido aceitada, ela tinha sido perdoada da tão grande dívida que ela tinha. E Simão conjecturava que Jesus não era profeta, porque não via aquela pecadora. Muitas vezes nós estamos cercados por alguém e nós não entendemos a forma que essa pessoa adora, a intensidade da adoração, o jeito que ela transmite aquilo que ela está sentindo, os gritos de aleluia, os glória a Deus, a intensidade, nós não entendemos, mas por trás daquela intensidade ali tem um grande perdão. Por trás daquela intensidade ali teve alguém que teve a sua dívida perdoada. Por trás daquela intensidade teve alguém que era devedor. Aleluia! A este amor que nos constrange e que nos faz entender e buscar e entregar nos pés do Mestre. Aleluia! Ela era devedora, mas ela estava nos pés de Jesus, enquanto Simão, que tinha todo o conhecimento da lei, mas na frente o Senhor vai dizer: olha, eu não fui recebido nem com ósculo, nem lavaram meus pés, mas esta mulher, o tempo que ela esteve aqui, ela esteve me adorando. Então, esta compreensão que nós devemos ter, que todos nós somos devedores, que todos nós temos que ter consciência da dívida que nós tínhamos e que Ele pagou na cruz do Calvário a nos amar. Louvado e bendito seja o seu santo nome. Há apenas uma maneira dessa dívida ser paga. A nossa dívida, ela não poderia ser paga pela prata e pelo ouro, mas pelo amor que Cristo colocou na cruz do Calvário com seu sacrifício. E se através dele nós fomos perdoados, é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Ora, você poderia dizer: poxa, ninguém me amou lá fora, o mundo me abandonou, o mundo me esqueceu. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você entende e compreende a grandeza desse amor. É por isso que nós estamos aqui num domingo de noite, enquanto o mundo está aí preocupado com os resultados das eleições. Nós viemos adorar este Mestre. Nós viemos adorar aquele que nos perdoou, aquele que se sacrificou por nós. Louvado seja o nome bendito de Jesus. A gratidão é a plena resposta natural ao perdão. Muito perdoado, muito grato. Então a primeira semelhança que eu encontrei foi de um credor que perdoou as dívidas daquele que não poderia pagar. E a segunda, Caio, Salmo de número 103. Vamos ler o verso 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. A segunda semelhança do amor de Deus é de um pai que se compadece dos seus filhos e vai muito mais além de se compadecer. Ele conhece a nossa estrutura. Este pai, ele pode olhar para você nessa noite e ver o seu óculos, e ver o seu cabelo penteado, mas ele olha para você e vê o seu coração, porque ele conhece a sua estrutura. Vai muito mais, vai além da compreensão visual. Ele conhece o que está dentro dos nossos sentimentos, os sentimentos mais profundos da nossa alma. Ele sabe até onde nós podemos ir, até onde nós alcançamos, até onde nós podemos chegar. Davi, ele descreve aqui a abundante misericórdia do Senhor, a sua bondade,
trazendo ele como um pai que cuida e se compadece do seu filho. Esse exemplo de paternidade, muitas vezes não é as melhores que a gente tem. Eu entendo que tem pessoas que não têm o pai não foi uma figura tão afetiva na sua infância. O pai talvez não tenha sido aquele super-herói que ele esperava ser. Eu me lembro do pouco tempo que eu convivi com meu pai, da figura paterna como o pai que estimula o filho a ir além dos limites que nós achamos que podemos ir. Tipo, quando o pai vai ensinar o filho a nadar, ele espera e ele incentiva o filho a dar a próxima abraçada. Quando o pai vai ensinar o filho a andar de bicicleta, tira as rodinhas e diz, pode ir, vá. E o filho meio que com medo, ele diz, não tenha medo, eu estou aqui segurando. E muitas vezes nem está. Eu lembro que com Davi eu faço desse jeito. Papai está aqui, mas eu estou ali, se cair eu pego. Esse é o Deus que nos ama como um pai ama um filho. No momento que você tendenciar a cair, a tropeçar, a fraquejar, oh, aleluia, Ele vai se compadecer de você. E Ele vai pegar você pela sua mão. E vai te ajudar a atravessar. E vai te ajudar a chegar do outro lado, porque Ele te ama como um pai que ama seu filho. Aleluia! Essa compreensão que nós temos, e entendemos que somos fracos, limitados. E o próprio Jesus, quando Ele vai ensinar seus discípulos a orar, Ele diz, quando vocês orar, vocês lembrem e orem assim, Pai nosso, que estás no céu. O Pai é nosso, meus amados. Este Pai que se compadece de nós e que nos olha com olhar que nenhuma outra pessoa podia olhar. Muitas vezes alguém olha para você e diz, ele não vai conseguir, ele não vai chegar, ele não vai estar do outro lado, ele não vai dar um passo mais adiante, porque eu conheço as forças dele. Mas este Pai conhece você por dentro e sabe até onde você pode ir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A primeira semelhança, um credor que perdoou a dívida dos seus devedores. A segunda, um pai que se compadece dos seus filhos. E a terceira, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A terceira e última semelhança que eu quero trazer nesta noite é de um pai que nos ama como uma mãe que não esquece do seu filho. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, que no texto que nós lemos, ele faz referência, não é a qualquer mãe, ele faz referência a uma mãe que amamenta. Isso tem uma característica bem peculiar. Por quê, Caio? Porque não é uma mãe aqui que tem um filho já criado, não é uma mãe aqui que tem um filho que está na faculdade, que mora longe, distante, muitas vezes vem só nas férias, vem só passar um final de semana com a mãe. Não é uma mãe aqui que tem um filho que mantém um relacionamento distante, mas sim uma mãe que amamenta o seu filho. Por que tem essa característica? Até de forma biológica. Eu lembro lá em casa, Annalise e Davi mamaram até grandinhos, Annalise até um dia desse mamava. E às vezes eu estava com Camila no trabalho e Camila fazia, olha, o peito está enchendo, tá? Isso é a Annalise querendo mamar. O corpo da mulher que tem um filho pequeno,
Ele faz ela lembrar, por mais que ela tente se esquecer, o corpo faz ela lembrar que ela tem uma criança. Imagine Deus quando Ele diz: ainda que esta mãe esqueça do seu filho, a mãe que amamenta esquecesse do seu filho, eu jamais esqueceria de ti. Este Deus jamais esquecerá de nós. Este Deus, Ele tem este carinho especial por nós. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós assim estamos tão tristes, sentindo tão fraquinhos, mas aí quando a gente chega na igreja, porque é o melhor lugar que a gente podia estar, nós somos renovados por este amor que nos constrange. Aleluia, bendito seja Deus. O ladrão na cruz, um ladrão zombava de Cristo e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor disse, ele não adiou, ele não postergou. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o imediatismo, meus irmãos. Ele disse hoje, não é amanhã, não é depois. Quando nós nos colocamos debaixo da proteção deste Deus que nos ama, nós temos a pronta resposta, ainda que seja para a consolação da nossa vida. Muitas vezes o imediatismo de Deus não é para resolver o seu problema, mas para te consolar. Muitas vezes nós estamos angustiados com o problema, mas o Senhor conhece e sabe até onde a gente pode ir. E esta mesma mãe que o profeta faz menção no capítulo 49, de que ela não esqueceria, o mesmo profeta faz menção no capítulo 66, verso 13, e ele diz: assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. A mãe que não esquece é a mãe que acalenta. A mãe que não esquece é a mãe que consola. Nos momentos difíceis, você pode estar passando por um momento tribuloso. Uma nuvem escura pode estar passando na sua vida. Mas esta mãe, este Deus que nos ama como uma mãe, há de te consolar, há de estar contigo, há de te segurar pela mão e se compadecer de ti e te fazer atravessar por este momento. Aleluia! É este amor, meus irmãos, que nos constrange. É por isso que Paulo diz que não é possível que alguém que conheça este amor, possa continuar com a vida que ele levava antes. Este amor faz com que nós tenhamos, aleluia, nós tenhamos atitudes de uma nova vida, atitudes que condizem com quem foi amado, com quem foi perdoado, com quem foi levado pela mão como um pai que se compadece. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ora, este amor foi tão grande, que Ele nos alcançou, sabendo que nós íamos errar. Ele amou por nós, sabendo que um dia o Caio ia nascer, ia errar, ia ser falho, mas aí este amor nos alcançou. Ele nos aceitou, porque não é o Caio que aceita Jesus, é o Senhor que nos aceita. E nos aceita muitas vezes, meus irmãos, cheio de problema, cheio de nó, cheio de casca. Mas aí, quando Ele nos aceita, o amor dele é tão grande que nos faz buscar ser mais puro, mais santo, ter uma vida plena debaixo da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E é aqui que eu quero encerrar nesta noite, meus irmãos. Este amor, ele nos constrange. Primeiro, porque Ele nos perdoou. Segundo, porque Ele se compadece de nós. E terceiro, porque Ele jamais se esquecerá de nós e há de nos consolar.
Ele há de consolar as irmãs, Ele há de consolar as crianças quando elas precisarem. Eu lembro que quando eu era adolescente, que quando eu perdi meu pai, foi muito impactante na minha vida. Foi o momento mais escuro da minha trajetória, porque eu vinha de um lar bem formado, uma estrutura familiar organizada. Meus pais trabalhavam em prol do reino, e nós estávamos num momento muito bom, muito bom. E de uma hora para outra eu fui chacoalhado. Eu perdi o meu referencial. E eu cheguei a dizer para Deus que todas as promessas que Ele tinha na minha vida estavam sendo enterradas com o meu pai. Mas Ele se compadeceu de mim e não levou em conta aquilo que eu falei. E pegou na minha mão e me fez atravessar todos esses longos anos. E aqui eu estou louvando e engrandecendo a este Deus, bendizendo o seu santo nome, porque o amor dele é grande. Aleluia. Feliz foi o autor da canção 169 da harpa cristã, que diz que este amor é tão grande que recuperou e que trouxe de um lago encharcado de lodo. O amor de Cristo, Ele nos reconduziu a Deus, Ele nos religou a Deus. Tão precioso e impressionante é este amor. E é por isso que nós estamos aqui. E se você está aqui nesta noite, é porque Ele lhe amou e Ele lhe ama. Louvado seja e agradecido o nome do Senhor. Que ousado amor é este que nos constrange. Aleluia. Bendito seja Deus. É um amor incondicional. Aleluia. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Eu convido a você a ficar de pé nesta noite e adorar este Deus que te amou, Antes de eu respirar, este Deus que te resgatou. sopraste tua vida. Aleluia.